Pode? Então, olá a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lux Solution. Hoje nós estamos... Para quem não conhece a Lux, acho que é bom a gente falar um pouquinho dessa introdução, quem nós somos, né? Uma empresa dedicada à prestação de serviço para integradores, onde oferecemos ali as questões jurídicas, mentoria, enfim. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um amigo nosso, nós tivemos na empresa dele, eu e o Gustavo, até uns 2 anos, né, Gustavo? Mais ou menos. Um grande amigo e sócio fundador de algumas empresas. Eu vou até ler aqui, porque são empresas sólidas e boas. SolarBot, que é uma empresa que nós conhecemos lá na integridade dela no início, quando ele começou, né, Paulo? Correto. Paulo, nosso grande amigo ali da Universal Automação, Solar Tech Plataforma e SolarBot. É um prazer, Paulo, ter você conosco. Nós estamos com a iniciativa agora de trazer algumas situações para o integrador, como algumas dificuldades que o integrador tem tido na ponta, e é muito gratificante poder olhar para esse setor e podermos fazer alguma coisa e oferecer algo. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui também com a Mariana, né? A Mariana é a nossa engenheira de operação, nossa gerente de operação ali no Grupo Eficiência. Essa menina é responsável hoje por instalação ali de mais de 100 contratos mês, suprimentos. É um prazer, Mariana, ter você conosco. O Gustavo, sócio-diretor do Grupo Eficiência, sócio-diretor da Lux Solution e do Eficiência Invest, né? Meu sócio, um grande amigo, engenheiro eletricista, como a Mariana, e eu, Léo Lemes, sócio fundador também do Grupo Eficiência e dessas iniciativas. Então, vamos começar. Eu queria falar um pouquinho, Paulo, da SolarBot, né? Eu queria que você trouxesse para nós, os números aqui são interessantíssimos, mais de 1,2 milhões de litros aí economizados. Enfim, queria te escutar um pouquinho como é esse produto, como surgiu. Legal, bacana. Bom, em primeiro lugar, satisfação, né? Estar aqui com vocês, dois amigos que nos conhecemos lá, né, no mercado em comum, Verdade. atuando no mesmo mercado. E eu acredito, diferente da grande parte dos empresários, empreendedores do Brasil, ele acredita que quando você se aproxima de uma empresa que atua na mesma área que você, é um risco, né? Eu vejo o contrário, eu vejo oportunidades, né? Certeza. Eu gosto muito de uma frase do Bruno Perini que ele fala: não seja babaca. Por quê? Porque um dia você pode tratar o seu concorrente com arrogância ou com desprezo e ele pode vir a ser seu sócio. Ou ele pode simplesmente comprar a sua operação, né? Porque ele pode ser uma pessoa muito mais eficiente do que você. Então, eu aprendi isso há algum tempo e eu sempre me aproximo das pessoas com o intuito de ajudá-las, né? Sim. E quando vocês foram lá na empresa, eu recebi de braços abertos, querendo mesmo ter uma conexão com Sim. boas empresas, empresas referências do mercado. E eu acho isso muito válido. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa nova iniciativa da Lux. Eu vejo que é algo que o mercado ele carece muito, né? A gente vê que muitos integradores, eles não têm a expertise técnica, ou não têm uma assessoria que possa ajudá-lo e orientá-lo no passo a passo. A gente vê que o brasileiro ele é muito empreendedor, né? Ele vai lá, toma decisão, vai lá, faz, só que muitas vezes ele não tem uma assessoria ali na ponta, ele acaba fazendo algum processo errado, acaba tomando uma decisão errada que pode impactar de uma maneira muito grande no resultado financeiro dele, inclusive, né? Então, essa assessoria que vocês estão prestando, eu tenho certeza que já deu muito certo e vai vir a calhar aí na mão de muitos integradores, de muitas empresas que vão precisar de vocês. Falando já da SolarBot, como que nasceu, né? Interessante a gente voltar um pouquinho lá atrás e entender. A gente começou a analisar o mercado e a gente viu que muitas empresas elas estavam especializando na instalação de usinas, seja, né, na microgeração, na mini geração, até mesmo mercado livre de energia e grandes operações. E a gente olhou um gap que era a parte de OEM, operação e manutenção. E a gente falou, não tem ninguém olhando para esse mercado, né? Então, algumas poucas empresas, vai lá, faz uma manutenção bem simples, bem básica, mas quando a gente fala em escala, em usinas grandes, a gente não via uma ferramenta, algo eficiente que pudesse ajudar e diminuir os custos de operação e manutenção, que é o que o usineiro ele quer no fim do dia, Com né? certeza. Então, se eu tenho um custo de operação e manutenção mais baixo, a minha margem de contribuição ela aumenta. E é isso que importa para o investidor. Ele quer a última linha sempre melhor a cada mês, né? Por isso que ele faz o investimento nas grandes usinas.
E a gente teve um desafio, a gente foi visitar um cliente, lá em Umas, inclusive, e nesse dia ele estava com um problema, não era nem da nossa parte ali, havia fechado o contrato com outra empresa, que remete àquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, que era as empresas que abrem e fecham nesse mercado, e a empresa ficou desassistida, ele nos chamou lá para fazer um relatório técnico. Quando eu e meu sócio Redditor chegamos lá, ele estava fazendo uma limpeza na usina. E a limpeza tradicional, né? Uma equipe grande, tinha, se eu não me engano, 8 a 10 pessoas fazendo a limpeza na usina dele, com rodo, vassoura e sabão. Então, uma equipe grande ali fazendo a limpeza. E a gente ficou ali uns 3 dias acompanhando, fazendo o monitoramento da usina para ele, emitindo uns relatórios. No final da limpeza, ele saiu com a usina limpa. A primeira e a segunda fileira já tinha um pouco de sujidade, novamente, né, porque ele é um silo, né, então tem muita fuligem, tá próximo à rodovia, então também tem fuligem e poeira, e tem muito problema com pombo, né, os pombos vão lá nos grãos lá e acabam parando ali em cima de um painel uma hora e outra e defecando ali, então muita sujeira. E resultado também de, se eu não me engano, faz um tempinho já isso daí, 3 a 4 painéis danificados, quebrados, porque a equipe que estava executando a manutenção não tinha um treinamento básico, uma expertise para isso. E a gente olhou aquilo ali, achou interessante e chegamos no escritório, eu e meu sócio. Não falei nada com ele nessa hora, eu pensando ali. Quando foi à noite, eu peguei e mandei um WhatsApp para ele. Falei, Red, cara, o que que você faz? Aí ele, como assim, o que que eu faço? Poxa, eu faço a mesma coisa que você. Eu falei, não, qual que é a sua formação? Ele, eu sou mecatrônico. Eu falei, o que que o mecatrônico faz? Ele falou, faz robô. Eu falei, cara, vamos fazer um robô. E ele, cara, se eu te mandar uma foto aí, você não vai acreditar. Aí ele pegou e mandou uma foto de um rascunho que ele tinha feito naquela tarde, quando a gente estava no escritório, Que legal. de um robô. Olha só. Que ele pensou a mesma coisa que eu, nós não nos falamos, e naquela mesma noite, quando eu mandei o WhatsApp para ele, ele havia falado, cara, eu tava pensando a mesma coisa. E aí, vamos viabilizar isso? Aí foi quando nasceu a ideia da SolarBot. Que legal, que legal. O nome é patenteado, SolarBot? Sim, a gente fez o registro do nome, Legal. né? Foi difícil, a gente colocou Solar Clean, Solar não sei o que e tal. E aí veio a ideia de SolarBot, né? Que é de robô, um termo Top. de robô em inglês. E aí a gente falou, cara, vamos ver se esse nome já não está registrado, né? E por incrível que pareça, não estava. A gente já entrou com a marca de registro dele e hoje tá uma operação bem bacana. Só trazendo isso para nossa realidade aqui, para quem está nos ouvindo, né? E a ideia aqui, de fato, é trazer informação para o integrador. A ideia, de fato, é falar para você que esse mercado ele é extremamente aberto. A ideia de trazer o Paulo Ricardo é o seguinte: esse cara, ele desenvolveu junto com o sócio dele uma necessidade, uma dor de um cliente e desenvolveu ali dentro do mercado solar, ou seja, ele tem desenvolvido produtos para agregar nesse mercado que ainda nem começou, né? Eu quero trazer uns números aqui interessantes sobre esse negócio, sobre o SolarBot dele. Mais de 1,2 milhões de litros de água economizada, ou seja, a pegada ambiental vindo ali pela água, né? Mais de 105 mil painéis limpos, 72 megas de capacidade atendido, mais de 5 estados atendidos em todo o Brasil e 12 prêmios de tecnologia. Inovação e excelência, o SolarBot foram conhecidos com 12 prêmios no setor de tecnologia, destacando a empresa como líder no mercado de soluções sustentáveis em energia solar. Gustavo, eu queria... Você é engenheiro eletricista, está no mercado há 7 anos, juntos, né? Qual é a- o nível de problema e não ter a manutenção e não ter ali a limpeza das placas? O que pode causar isso? Isso aí tem vários impactos, né? A gente vê, o principal aí é a perca da geração. A gente já chegou a caso aí de perca aí até de 60%. Sim. Aonde, como se gera por luz, quando você tem ali a poeira em cima, já tem um impacto, né? E sem contar os problemas que a gente tem
da falta de manutenção, o famoso hotspot, que é basicamente é como se fosse uma mancha que dá na placa. Alguns são visíveis, outros não dá para se ver. E é onde você perde bastante a placa e isso não dá garantia, né? Principalmente quando tem uma situação pontual numa placa. Então, assim, as pessoas não colocam isso na conta, né? Exato. Tá lá a usina, tá lá sujo. O quanto me indigna ver a usina suja quando a gente anda aí. E de fato, assim, as pessoas não têm noção do prejuízo que é uma usina suja, não só na não geração, mas também na vida útil e tudo que Verdade. acontece. Então, assim, é interessante essa questão, né, de tecnologias como essa que vai otimizar e sem utilizar água, sem presença de pessoas, que aí você consegue otimizar tudo. Eu queria só perguntar, Paulo, assim, Sim. no processo, quando a gente foi, vocês estavam testando, né? E aí, assim, um pouco da dificuldade. Eu queria entender assim, quais foram as dificuldades e quais foram os mecanismos que vocês foram utilizando para ter um produto que atende de fato a necessidade, o tipo de teste, o tempo disso, né? Perfeito. Muitas vezes e aí, quando a gente fala só um parênteses, dando um passo atrás, quando a gente fala de inovação, normalmente a gente pensa em um produto específico como vocês fizeram, Uhum. mas a gente vai entendendo que inovação é tudo aquilo que você faz de inovação na empresa. Um processo diferente que você desenhou ali é Perfeito. uma inovação, Perfeito. uma maneira diferente de atender o cliente na ponta é uma inovação, Perfeito. uma maneira diferente de você montar uma usina é uma inovação. Então, assim, ou seja, todo o processo que você sai da caixinha, você sai do mesmo, é inovação. E eu queria entender, assim, as dificuldades e quais os mecanismos que vocês utilizaram para vencer essas dificuldades aí nesse processo do SolarBot. Legal, bacana. Falando em inovação, tem uma frase de Walter Long que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: inovação é você fazer diferente o que todo mundo faz igual. Que legal. Boa. Então, eu acho bastante interessante isso, porque às vezes você acha que o cara tem que reinventar a roda, aquela coisa toda, e não. É você fazer um processo simplesmente diferente daquilo que já é o habitual, só que de uma maneira mais eficiente, é claro, você aplicando alguma tecnologia em cima disso. Então, foi com base nesse conceito que a gente falou, poxa, vamos fazer. Só que voltando lá atrás, a gente não queria fazer um robô no Brasil. Poxa, é oneroso, é difícil, o P&D aqui é horrível, o recurso, a gente sabe que a gente tem dificuldade em arrecadação de recursos, levantamento de fundos, então, assim, é difícil para o brasileiro colocar uma empresa de P&D incipiente, startup, para começar um produto do zero. O que a gente fez? A gente mapeou os principais mercados europeus, principalmente Índia, Israel e China. A gente olhou esses mercados, entrou em contato com alguns fabricantes de robô que já atuam nesse mercado. Lá hoje, como a mão de obra lá é mais cara, então a mecanização ela se torna mais efetiva, mais barata, principalmente nos parques solares gigantes, né? A gente está falando de usina de gigawatt. E a gente falou com o pessoal, Israel, China, Israel, Índia e China, nessa sequência. Israel olhou para nós e falou: não tem interesse no mercado de vocês, vocês são praticamente nada. Não. Beleza, não, a gente até vai. Eu quero uma usina de 50 gigas aí para mim começar a operar. Pô, não temos uma usina de 50 gigas, não tínhamos na época, né? Hoje a gente já tem alguns parques Sim. solares grandes aí em operação, mas nós não tínhamos. Aí a gente falou, poxa, vamos procurar outro mercado, outro fornecedor, outro fabricante. A gente falou com os indianos, um produto muito bom, né? Bacana, uma tecnologia bem desenvolvida. Só que a gente começou a entender algumas dificuldades, que o produto deles utilizava água, era adequado ao mercado que eles construíram lá, nos layouts das usinas deles, no escopo que foi construído as usinas lá. A gente começou a ver algumas dificuldades para o mercado nacional, porque aqui a grande parte dos parques solares, eles não têm acesso à água, né? E são em zonas rurais, distantes da cidade, então, isso dificulta bastante a limpeza desses painéis, dessas usinas com a utilização de água. E a gente, por último, falou com os chineses. O chinês falou: não, nós temos o robô, nós temos a solução, fazemos tudo para você. Pô, que legal, né? Então vamos colocar em prática. A gente começou a fazer o levantamento, aí quando a gente começava a parte de insumos, principalmente na parte de garantia, a gente observou que não tinha um padrão. Ora eles usavam fornecimento de um, ora eles usavam fornecimento de outro, e aí quando a gente pensava na operação aqui no Brasil, de eu assumir uma parte de garantia desse produto, o robô vai lá, cai e quebra na usina do usineiro, do investidor, ele quer a usina limpa. Então eu tenho que atuar de forma rápida para que esse robô não fique ocioso e não gera perda de produção para ele. E a gente viu que o chinês não ia conseguir atender.
porque ele não tinha um padrão. Cada robô que ele mandava um escopo para nós era com as peças totalmente diferentes. Aí surgiu a dúvida. Vamos desenvolver um produto do zero ou não? E foi quando vocês nos visitaram, a gente Sim. ainda estava ali no nosso laboratório ali em Umas, né, anexo ao nosso escritório. Os nossos engenheiros são todos formados na UNB. Você falou, Léo, a respeito das premiações. Quando a gente fez o escopo do projeto, a gente chamou o Red, que é meu sócio, ele é engenheiro formado pela UNB, chamou mais 2 engenheiros amigos dele da UNB também, e eles disputaram aquela maratona, hackathon da NASA, aquela Olimpíada de Robótica, Sim. e eles ganharam 2 premiações, uma em primeiro, a outra, se não me engano, em segundo ou terceiro lugar. Então eles foram para disputar essa Olimpíada dos Estados Unidos, ganharam, então já tinha uma expertise em robô, só que era um robô diferente, era um robô de corrida, de competição. A gente falou, poxa, vamos tentar ajustar esse produto. Aí quando a gente começou a pesquisar quais seriam os critérios para a gente fabricar um robô adequado à realidade do nosso mercado aqui no Brasil, pensando justamente nessa parte de água, né? Que é um problema que a gente tem. E aí a gente começou a testar. E aí começamos a fazer as provas de conceito junto aos clientes. Então, o primeiro protótipo foi impressora 3D, com material alumínio, metalon mesmo, que comprava na rua. O serralheiro soldava e fazendo o protótipo e desenvolvendo, melhorando. Ah, o motor não funcionava, trocava o motor. A roda enroscava, trocava o rolamento e foi desenvolvendo o produto até que a gente chegou na primeira versão. A gente chegou na primeira versão, a gente criou uma prova de conceito junto a alguns clientes que deram abertura para a gente, né? Para fazer o teste nas usinas dele, porque também é um risco, né? Você está testando um produto, você pode danificar a usina, você pode quebrar um painel, você pode arranhar o vidro do painel e vai perder a garantia desse painel. E aí a gente começou a desenvolver e automaticamente no desenvolvimento começamos também a fazer a parte de certificações junto aos fabricantes de painel fotovoltaico, que na nossa visão era muito importante porque nós sabemos que hoje o integrador que ele não sabe fazer a limpeza adequada, o painel ele vai perder a garantia, né? Principalmente na parte de utilização ali de sabão, escovão, vai arranhar o vidro do painel, vai perder Subindo em eficiência, cima do painel. subindo em cima A do grande maioria tem painel. subido em cima do painel. Exatamente. A gente vê umas coisas assim É absurdas, absurdo. né, no mercado. E a gente desenvolveu então essa parte de certificação. Hoje o nosso robô ele já é certificado por 3 principais fabricantes a nível mundial. A nossa microfibra é uma microfibra especial, ela não arranha, ela não danifica o painel. Não é que ela não arranha, ela gera micro-arranhões que lá no Uhum. 30º ano do painel ele vai perder 0,0001% de eficiência, ou seja, não é nada comparado ao que o pessoal faz hoje com Com escovão. esfregão, com escovão e etc, né? Então, começamos a fazer essa parte de certificação e ajustando muito o produto ao mercado nacional. Eu acho importante eu falar da limpeza a seco, porque quando a gente fala na Importante, limpeza a seco, o pessoal fala, ah, importantíssimo. não, mas com água é mais eficiente. A gente também achava. A Eu gente acho, também eu, achava. eu acho, se você me perguntar agora, uma das minhas perguntas é, para mim, com água é mais Sim. eficiente. Aham. Todo mundo acha que com água é mais eficiente. Agora vamos pensar numa grande usina, uma Aham. operação em escala, né? 1 milhão de painéis. Você está limpando ela ali durante o dia. Você não pode Ok. nem entrar durante a noite, porque você tem Uhum. os protocolos de segurança ali, que o pessoal não deixa você trabalhar à noite, área rural, animal peçonhento, assim, várias coisas, não tem iluminação, você Não tem não, como não, trabalhar. não vai operar uma usina solar à noite. Então, essas equipes de manutenção, elas operam durante o dia. E o que que acontece? Vamos pegar um case que a gente tem de Minas Gerais, norte de Minas. O pessoal limpando com água de poço. Uhum. E a gente tem alguns casos ali de água saloba, água mineralizada. O que que acontecia? Quando o pessoal jogava água em cima do painel durante o dia, a gente está falando aí 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a água ela secava muito rápido. E o Muito quente. mineral ficava em cima do painel. Hum. Sabe lá no nosso box do banheiro, se a Sim. gente não usa o Isso. rodinho ali, Aham. ele fica Faz fosco? sentido. Sim. Exatamente o que acontece com um painel fotovoltaico a longo prazo. Ele vai criando aquela crosta ali e vai perdendo a garantia. Então, quando daqui 5, 10 anos,
Quando esse dono da usina for executar uma possível garantia desse painel fotovoltaico, o fabricante vai falar, opa, peraí, você usou um produto químico aqui ou uma água que danificou o painel. Desculpa, mas... E tem uma queda de geração também, aquela crosta? Tem. A gente percebe ali que é de 3 a 5% É só muita nisso coisa. daí, só na parte da água. A gente não está falando de sujidade. Eu Né? entendi. Sujidade, a gente já tem outros dados. Né? Então, a gente está falando aí de clientes, de casos que a gente pegou, que a gente aumentou a eficiência da usina em 32%. Então você tá me falando aqui, Paulo Ricardo, que vamos falar com a Mariana, porque a Mariana tá desenvolvendo ali o nosso... vou deixar essa deixa sua, Sim. Ricardo, que é o seguinte... A Mariana tá desenvolvendo conosco ali e a gente vai também dessa assessoria para integradores. O que eu entendo? O mercado solar está começando, ao Perfeito. contrário de que muitos imaginam, né? Muitos saindo e tal. Eu sou o maior incentivador para esse integrador permanecer, passarmos isso, estruturar esse mercado de maneira diferente e ter outros braços de negócio, como você desenvolveu outro. Você começou ali vendendo placa solar, hoje você tem o SolarBot, que para mim é um baita de um produto. Eu conheço ele, conheci lá quando você estava testando ali, eu te ajudei a levantar ele ali, Perfeito. colocar e tal. Para mim foi uma sacada muito boa. Mas para a Mariana que está desenvolvendo, para nós ali a prestação de serviço futuro. O que acontece? O mercado solar, nós vendemos de forma muito errada esses últimos 7 anos. Nós vendemos dando todo tipo de garantia para o cliente, que tudo é de graça, a gente faz tudo para ele. E nós estamos entendendo que o que vai dar grana é a prestação de serviço de maneira correta, de maneira certa e de maneira recorrente, que a usina precisa de manutenção. Estamos falando aqui da limpeza da placa. O que eu vejo de gente subindo em telhado e subindo em cima de placa, todos fazem isso. E trazendo para a Mariana que está desenvolvendo isso, né, Mariana, essa prestação de serviço, a importância desse produto no mercado, eu queria te escutar um pouquinho qual é essa importância de trazer esse produto, de planos, fazer isso também em pequena escala, qual é a solução que o Paulo tem, se a Soltec está trazendo, se a Solar está trazendo, a Soltec é outra, também tem outra empresa, a Soltec é outra, a empresa a fintech que ele tem de crédito, que a SolarBot tem para nos oferecer também, para trazer isso em pequenas escalas. Porque talvez tenha alguém nos escutando pensando, não, mas isso é usinas grandes. Não, vamos pensar então nas pequenas escalas, que é as que nós temos aqui. Queria te escutar um pouquinho sobre isso. Eu ia até comentar, achei interessante ele trazer essa questão até da água, né? E aí o mercado ele tem a mania de trazer muita simplicidade para o modelo solar, né, para projetos solares. E a gente vai entendendo a complexidade mesmo, que entregar uma placa, o inversor é muito simples, mas o antes e o depois é o que vai determinar, né? Então, quando a gente... e a Lux veio muito bem para isso, né? Quando a gente vai vendo que o mercado que está atuando hoje, ele não tem o conhecimento dessa complexidade, é onde a gente vai encontrando clientes insatisfeitos com o produto, vai encontrando clientes órfãos, como a gente diz, porque essas empresas não se sustentam a longo prazo. Então, quando se traz que se a água que você usa, ela pode prejudicar realmente a geração da usina, uma garantia e tudo mais. Então, assim, vai trazendo mesmo a importância de conhecer realmente, e para os clientes a importância de ter uma empresa que saiba esses detalhes, que saiba tecnicamente como prestar o melhor serviço, oferecer o melhor produto. Então, trazendo um pouquinho do que a gente está fazendo, né, na questão do service, né, o primeiro ponto foi a gente identificar realmente a dor de vários clientes, né, e a gente identificou isso porque clientes chegavam até nós falando, eu preciso disso e tudo mais. E, às vezes, no início, a gente até começou a inventar muita roda ali de um produto muito complexo, de alguma coisa assim. Eu acho que meio para ter um ego, né? Falar, eu fiz isso. Mas, para fazer um produto, né? Para lançar algo, a gente realmente tem que entender a dor do cliente, a satisfação. Então, a gente começou ali a gente fala muito do MVP, né? Trazendo para termos o mínimo produto viável mesmo. E entender o que o cliente precisa. A gente foi entendendo esses clientes que eram deixados, né, por empresas que saíam do mercado, a gente entendendo empresas que não sabiam fazer um dimensionamento ou que não prestava realmente um serviço de manutenção adequado. Então, a gente teve vários casos
inclusive de clientes nossos que reclamavam de geração, mas isso e tudo mais, quando a gente fazia uma visita técnica, né? Porque hoje a gente tem equipe de montagem e a gente tem equipe técnica para o OEM, porque a gente entende que até a complexidade ali, ela é diferente para uma equipe que somente monta e para uma equipe que faz uma manutenção. Perfeito. Então, a gente tem hoje essas duas equipes, a gente treina as equipes, né, específicas, então é para manutenção, então tem um treinamento específico para entender, conseguir identificar. E em uma dessas visitas, né, e atendimento que a gente fez aos nossos clientes, a gente pega ali usinas que estão instaladas há 3 anos e nunca tiveram uma limpeza, uma manutenção. A gente não fala só da limpeza também, né? A manutenção preventiva, em reapertos, passar uma câmera termográfica justamente para entender, né? Trazendo ali os pontos quentes. Então, hoje a gente entendeu o mercado, entendeu a dor do cliente e a gente tem desenvolvido isso internamente. E temos colhido bons frutos justamente por isso, porque, infelizmente, não são todas as empresas que têm esse conhecimento, que têm essa expertise, que já passou por isso. Então, chega ali, pega uma placa, você vê a marca, né, do pé do técnico que foi fazer a manutenção e subiu em cima da placa. E a ideia, Mari, só te cortando um pé, Sem problema. a ideia é pegar todo esse conhecimento, porque talvez o integrador que está lavando ali não tenha esse conhecimento. Exato. O integrador não está subindo na placa ali para quebrá-la. Com maldade, Então né? ele não tem. Então é pegar todas essas informações, né, que nós aprendemos ao longo dos anos, né, Gustavo? Sim. E empacotar isso e a Lux trazer essa solução para esse integrador. E o lindo, Léo, assim, eu puxando um pouco da parte financeira, a grande dor, não só do solar, né? A grande dor do empresário é o tal do capital de giro, né? O Isso. fluxo de caixa, né? A gente sempre fala que o caixa tem que ser rei. E, de fato, como a gente trabalha, a grande maioria do mercado, né, trabalha com venda de projetos, então, ou seja, pode ser que no mês eu venda 5 projetos, pode ser no outro mês eu venda 30, então até essa intercorrência. Mas eu tenho custos fixos, né? De fato, todo mês ali eu tenho a necessidade de uma folha de pagamento, de um aluguel, ou seja, eu tenho a necessidade de custos fixos, né? E aí o desafio que eu quero colocar, e aí para quem está nos assistindo, integrador, talvez a gente consiga transformar o seu custo fixo numa venda recorrente. Ou seja, a gente consegue com planos de manutenção, e esse que a gente tem tentado, e a gente consegue trabalhar isso, trazer planos de recorrência, onde você vai ter planos aí desde R$50 para uma residência, até planos aí de R$3.000, R$4.000, R$5.000. Você pode transformar o seu custo fixo num plano de recorrência, onde você vai ter todo mês entrando ali, você vai cuidar da usina do seu cliente e de outros clientes. O que mais tem hoje é usinas órfãs aí, Perfeito. tanto por usinas que quebraram ou usinas que não têm uma equipe de serviço, o cara só vende projeto, e aí você consegue traduzir o seu custo fixo num plano de recorrência, que esse é um sonho de todo empreendedor em cima disso, e o projeto, de fato, só trabalhar com a sua lucratividade. Então, só trazendo esse parêntese aí, que é importante, integrador, nós conseguimos, né, com a Lux, trazer esse, né, como se diz, criar esse setor, trazer esses planos para que você consiga trabalhar aí um custo fixo e uma recorrência, que é o sonho, né, de qualquer um aí. Paulo, Sim. trazendo para você, para sua realidade e te conhecendo, você é um inovador, né? Vamos pensar aqui na sua primeira empresa que eu conheci, eu fui lá por conta dessa primeira empresa, que é a Fintech de financiamento. Correto. Ali você pegou uma grande dor do integrador e tentou ali desbravar algo para que descontasse direto na fatura. Eu me lembro que era algo assim. Perfeito. Você estava me contando aqui antes que está mudando a modelagem dele para algo Perfeito. que você vai aprimorando, está ficando melhor. Tá, então você já começou a trazer uma dor ali, então a sua ideia sempre é inovar, né? Exato. Resolver a dor do integrador ali. Depois você veio com o Solar Bot, né, que para mim que foi cheio. E o produto é bom mesmo, eu conheço o produto. Tá, mas trazendo tudo isso, você tem alguma ideia já? Tá saindo alguma coisa aí do forno, aí, alguma coisa assim, pensando nessa mesma escalada de manutenção de grandes usinas, essa mesma para grandes usinas, para nossa realidade, para a realidade do integrador ali, que a grande maioria não tem grandes usinas para dar manutenção, ou para esse integrador também já pegar essa ideia, te ligar assim, cara, vou montar uma grande empresa aqui de manutenção dessas grandes usinas e trazer uma parceria contigo para esse motor, enfim, você já tem algo pensando nisso? Legal. Bom, ótima pergunta, né? Eu só queria voltar um passo atrás, só para Show. concluir algo que eu acho interessante a Sim, gente show. focar,
porque quando a gente falou sobre a limpeza a seco ali, o que não foi da nossa cabeça, né? Então a gente falou, Show. poxa, a gente tem que ter um dado concreto. Então a gente pegou alguns estudos no mercado norte-americano, uns estudos no mercado de Israel, que hoje é a maior empresa do mundo que opera esse mercado, é de Israel, e a gente pegou alguns papers, estudando eles, a gente viu que a eficiência a seco É melhor. era melhor do que a limpeza com água. Porque, novamente, não vai ficar aquele problema da evaporação da água e ficar aquela água mineralizada, mas vamos pegar um local onde a água não seja tão mineralizada, seja uma água mais pura. Eu não estou falando que tem que usar água pura para limpar Sim, o painel, de entendi. maneira Sim, nenhuma, né? sim. Porque já ouvi pessoal, tem que ser uma água desmineralizada. Sim. Pô, e a água da chuva? Ela é desmineralizada? É. Não é, né? Então não faz sentido. Mas a diferença é que quando eu molho o painel e ele seca muito rápido, sabe aquelas gotículas que fica ali, aquelas manchinhas, microsombras? Isso a longo prazo ela também interfere na geração. E o robô foi desenvolvido justamente para ter uma microfibra especial, não vai arranhar o painel, e ele vai polir o painel. Então ele vai ficar limpo sem essas micro legal. manchas Interessante. ali e a longo prazo. Por isso que não é a curto prazo, é a longo prazo. A eficiência da limpeza a seco ela é melhor do que a limpeza com a utilização de água. Boa. Então, esse dado é muito Boa. importante. Já pensando no integrador, isso que vocês estão fazendo com o Lux, de construir ali uma metodologia de ensinar o cara a ter uma receita recorrente, que é isso que vai virar o jogo dele lá dentro da empresa dele, Sim. né? Porque vender projeto, tem 300 empresas que vendem. Mas o cara vendeu o projeto, ele só vai vender o projeto uma vez. Ele não vai vender o mesmo projeto 3 vezes. É impossível de fazer isso. Sim. Mas eu tenho serviço, né, que eu posso aplicar, e isso é algo que, assim, o mercado está olhando muito para isso, e vocês, de maneira assertiva, estão ajudando os integradores através da Lux, então eu quero parabenizá-los por Legal. isso, porque é uma dor do mercado, a gente vê muitas empresas que não estão olhando para isso, e vocês mostrando para o integrador que ele tem uma fonte de receita ali que tá com dinheiro na mesa e ele não tá acessando aquele dinheiro, acho, assim, uma baita sacada de vocês, Sim. e novamente, parabéns por isso. Já pensando em SolarBot, como que a SolarBot pode contribuir, muita gente pergunta pra gente, e lá na usininha pequena, do telhado, ou do meu comércio ali, que eu tenho, sei lá, 1000 painéis em cima do telhado. Hoje a SolarBot, por estratégia, a gente ainda não opera esse mercado residencial e comercial. Então, Sim. o nosso foco hoje ainda é o mercado das grandes usinas. A gente está falando a partir de 1 mega, 2 megas, aí a gente Sim, começa claro. já a pensar nessa operação, devido à maturidade que a nossa startup está. Então, a SolarBot ainda é uma startup, nós ainda somos pequenos, mas o que a gente está já construindo, Léo, e aí já vai respondendo a sua pergunta, que é sobre como esse integrador ele pode acessar essa tecnologia e pode criar uma nova avenida de receita dentro da empresa Que dele. legal. Que é justamente ele trazendo um robô para a operação dele, onde a gente vai entrar de uma forma de parceria, como se fosse uma franquia mesmo, com a expertise da nossa equipe, com os treinamentos da nossa equipe, e ele fala, eu tenho um parque solar aqui que eu tomo conta de 10 megas, 50 megas, 100 megas. Então, a gente vai auxiliá-lo com essa limpeza. Então, hoje, por incrível que pareça, quem mais nos procura na SolarBot não são os donos das usinas. É o prestador. São os prestadores de serviço, são as empresas de operação e manutenção. É que estão vendo a possibilidade gigante do mercado. Sim, e assim, ele já tem um contrato fixo com o cliente dele lá. Então, o preço do contrato que ele negociou com o cliente, para mim, depende. Né? Ele pode ter uma margem de contribuição muito boa lá. Para mim, depende. Por quê? Porque o meu custo para ele é o mesmo que eu cobro para o cliente final. Porque eu tenho um custo, né, mais acessível. A título de comparação, acho que vale a gente, para o integrador entender, o integrador que opera uma usina de 1 mega, ele vai limpar ali essa usina de forma tradicional, ele vai demorar de 3 a 5 dias para fazer essa limpeza de Quantos forma... homens? A gente está falando de 8 a 10. Então estamos falando de 8 homens, 3 a 4 dias. 3 a 4 Boa, dias. esse número é bom. A gente está falando ali de Gustavo, você gosta de 2.500. número? A gente está falando de A gente 2.500 tá fazendo as painéis ali. contas aqui. Então, assim, é uma limpeza demorada, né? Porque isso vai demandar. E outra, o problema, quando eu falei dos layouts das usinas, você pega a Europa, você pega a Índia, você tem os layouts desenhados para você fazer a operação e manutenção. Aqui no Brasil não, tem Não, isso. nada disso. Aqui o cara mal é mal dá o espaçamento, né? Dá uma sombra na outra, Dá né? uma sombra na outra. Como eu tenho visto usina de investimento com sombra lá outra. Exatamente. Então, assim, não tem como você operar de forma mecânica, né? Eu tô falando ali com a utilização de tratores e alguns robôs que já tem no mercado. Você não consegue nem No acessar Brasil, o verdade. parque solar.
né? Porque foi mal construída. Então, a gente veio com o S1, que é o nosso primeiro robô, justamente para trazer essa eficiência. Então, essa mesma usina, que essa equipe de 8 a 10 pessoas demora de 3 a 5 dias para fazer a limpeza, o nosso robô faz a mesma limpeza, sem utilização de água, com 2 operadores, em 1 hora e 40 minutos. É loucura. O número é uma baita de uma oportunidade para quem está escutando, né? Com Para certeza. quem quer entrar com essa questão do serviço, né, Gustavo? Com certeza. Uma pergunta, Paulo, assim, você conhecendo o mercado solar ele é muito grande, né? Perfeito. A grande maioria entrou fazendo projeto, que é a maior necessidade, mas ele, assim, tem muitas oportunidades e muitos ramos, né? Mesmo a gente no começo mesmo tentando trabalhar com distribuição, com bomba solar, com off-grid. Então, assim, hoje, assim, de uma maneira, pelo que você conhece do mercado, né? Qual que ainda é a maior dor do mercado e quais são as oportunidades ainda que muitas vezes a grande maioria não está olhando? A gente já comentou aqui da área de serviço, mas você consegue enxergar ainda, né, a dor desse mercado e algo, né, colocando aí na janela aí de 3 a 5 anos que esse mercado não está preparando para o integrador que está nos assistindo aí? Tá, boa pergunta. E eu acho que vocês acertaram em cheio novamente com a Lux, porque eu acho que o maior gap do mercado hoje é o integrador estar preparado para atender o cliente. Sim. E ele, assim, desculpa o integrador que está nos assistindo aí, mas você vê a concorrência que você disputa aí a sua proposta, a sua pastinha lá, com outras 10 pastinhas em cima da mesa do comerciante, do empresário ali. Tem 10 propostas. E muitas vezes o cara olha lá e vai lá essa daqui tá mais barata. Então, o nosso cliente aqui no Brasil, ele ainda está olhando muito para o preço. E ele não conseguiu entender que o preço e benefício e qualidade são coisas distintas. Não anda juntos. Não anda junto. Não tem como. Aí tem aquela pessoa que fala, mas o Fusca me leva no mesmo lugar que a BMW. E no solar não anda junto de forma De alguma. forma É só alguma. problema. Exatamente. Só que aí você tem que ver, quando você está falando de um automóvel, você está dirigindo, você está colocando a sua vida em risco, né? Você pode ir com o Fusca, você vai chegar no mesmo lugar que a BMW vai te levar, só que você não tem uma segurança, você não tem um airbag, você não tem um ABS que vai te proteger e evitar que você Algum problema. sofra algum problema, muitas vezes fatal. Quando a gente fala isso para o solar, é a mesma coisa. Você está falando de uma usina em cima do seu telhado, que se uma instalação for mal feita, ela pode pegar fogo através de um curto-circuito, né, de um arco elétrico, e acabar com a sua casa, acabar com a sua empresa, como infelizmente, a gente está vendo muitos casos. Isso é ruim para nós que está no setor e opera de maneira correta, porque a população ela vai falar, nossa, mas solar é ruim. Pegou fogo na casa do meu vizinho, pegou fogo na casa do meu parente, na empresa do meu parente, né? Então a gente começa a ver que essas coisas básicas, o pessoal eles não estão atentando. Então a Lux vindo, trazendo essa assessoria, eu acho que é o que estava faltando aqui para o nosso mercado aqui goiano, porque de fato o pessoal vai, faz, só que está fazendo de uma forma muito desorganizada. Respondendo a sua pergunta, Gustavo, o que eu vejo no mercado, a maior necessidade é de ter empresas capacitadas. Se a gente pega aqui em Goiás, a gente tem poucas empresas que têm uma estrutura boa, bacana. Aí a gente está falando processo de venda, processo de pós-venda, processo de engenharia, equipe de engenheiros, equipe que vai cuidar, cada um da sua etapa do projeto, né? Eu acho engraçado que eu recebi um áudio semana retrasada, se eu não me engano, uma das nossas consultoras, ela foi fazer uma venda e ela falou, olha, realmente o nosso preço ele é um pouquinho diferente dessa que o senhor tem, mas é porque eu faço a venda, esse projeto ele vai para a nossa engenharia, a engenharia vai executar o projeto, vai para o setor que vai fazer todos os trâmites ali de compra de insumos, vai para o pessoal que vai fazer essa precificação, eles vão trazer aqui a proposta revisada, com o orçamento, tudo certinho, eu vou fechar com o senhor deu o ok, a gente vai mandar o projeto para a Equatorial, então é toda uma equipe, um processo que a gente tem, e depois tem a equipe de pós-venda, quando o senhor precisar, nossa equipe vai estar lá para atender o senhor e tal, então assim, nós somos uma empresa, nós não somos a Eupresa, porque a Eupresa
Eu vendo, eu instalo e eu finjo que dou manutenção. Não, e verdade. terceiriza, eu vejo o anúncios ali em projeto. grupo, o seguinte, 50 projetos por 899 mês. Exatamente. É um absurdo isso, né? Então, aí ela pegou, e só concluindo, Aham. ela pegou rindo e me mandou um áudio do cliente. Aí falou, ô Agatha, eu lembrei de você, o áudio do cliente, lembrei de você. Aham. Quando você falou pra mim da Eu Presa, escuta esse áudio aí. Aí ele pegou o áudio de uma empresa integradora que tinha mandado pra ele. Falou, ó, o senhor pode ficar tranquilo. O projeto do senhor, sou eu que instalo, ninguém vai pôr a mão no projeto do senhor, eu trabalho sozinho. Trabalho sozinho. Então sou eu que vou subir no telhado do senhor, sou eu que vou fazer a instalação, eu vou cuidar de toda a parte burocrática ali, lá na Equatorial, Sou eu que vou fazer tudo pro senhor. Aí ele parou, pensou, é um Que projeto dá pequeno, conta de residencial. fazer Ele falou, cara, imagina, a hora que eu tiver com problema nessa usina, eu precisar, sei lá, trocar a senha da internet, eu ligar pra ele, ele não vai poder me atender, porque ele tá em cima de outro telhado. Com certeza. Ele está fazendo outra coisa. Então, assim, é importante as empresas entender que se ela não tiver processo e gestão, ela não vai conseguir crescer. Então, eu acho que esse é a grande dor do mercado hoje. As empresas que estão, os integradores que estão atuando no setor, a gente tem muito boas empresas aqui em Goiás, mas a grande maioria, que é o que a gente está falando aqui dos nossos integradores, eles não têm gestão e processo. Sim. E que Que é querem ter. exatamente isso. E querem ter. E precisa de ajuda, Porque né? querem crescer, Querem né? crescer. Assim, às vezes as pessoas não sabem como, não tem o caminho, tem aquela vontade de crescimento, porque ninguém entra, cria uma empresa, tem um curso para não crescer, para não rampar, para daqui 2 meses, 1 ano, fechar. Então, realmente, eles não sabem onde procurar, ou eles não têm quem procurar, eles não sabem como se estruturar, né? Então, às vezes, ele falou pro cliente se achando, né? Achando assim, ó, eu vou cuidar de tudo, fica despreocupado. Como se fosse algo Como bom, se né? fosse algo muito bom. E, de fato, a gente sabe que não é, né? A gente vê que ele vai ficar limitado a poucos projetos por mês. O cliente, ele sente que quando ele precisar de um suporte, ele não vai ter, ou o tempo de resposta vai ser muito demorado, e isso pode custar um prejuízo para ele. Então, para os integradores, realmente estruturar essa empresa, né, em processo, em gestão mesmo, porque quem faz tudo não faz nada bem feito, né? Então, o intuito realmente é fazer bem feito tudo aquilo que te eles se ajudar, dedicarem, né? te ajudar a fazer a proposta, te ajudar você vender, cuidar dessa Montagem, usina, engenharia. montar a montagem, engenharia e ter uma venda recorrente ali todos os meses. Paulo, eu lembrei de algo agora que acho que é interessante. Eu tive uma fala com o pessoal do Uruguai, já tem uns 3 anos. Eu conheci esse pessoal através de um conhecido em Florianópolis, falando para mim de uma nanotecnologia para esse tipo de negócio. Inclusive, estava fazendo teste lá em Santa Catarina e me mostrou os testes. E ele é fabricado no Uruguai, achei muito interessante. Você falando, eu lembrei, acho que eles são um micro-organismo, vamos dizer assim, não sei como que fala, que é como se fosse literalmente uma cera ali que tampa o poro do vidro, né, da placa, porque ali tem um porozinho ali. Então você passa como se fosse essa cera e tampa, e depois você vem com a manutenção de limpeza, é mais simples para estar tirando ali a água. Você Perfeito. conhece essa tecnologia? A água não, a sujeira, perdão. Perfeito. Você conhece essa tecnologia ou não? Já nos abordaram algumas empresas, inclusive na última Intersolar, nós estávamos com um fabricante lá expondo nosso robô, né? Nós fomos convidados novamente esse ano, nós estaremos Legal. lá também na Intersolar expondo o robô, então já fica o convite para os integradores visitarem lá a feira, vai ser fácil de achar, né? Vai ver o robô lá, vai ser o lugar mais movimentado da feira, eu te garanto isso. Ninguém tá lá para ficar vendo painel inversor que vem em todo lugar, a hora que viu o robô, todo mundo Exatamente. Verdade. quer ver o robô. E nós fomos abordados por uma empresa brasileira que estava desenvolvendo algo similar. Essa do Uruguai eu não conheço, mas existem várias iniciativas nesse sentido, de ter uma película de proteção. É como se fosse a cera do carro. Basicamente é o mesmo princípio. Isso. É claro que é um pouquinho diferente, porque a gente está falando de vidro, né? Uhum. Então ela realmente ela não deixa que aquela sujeira fique encrustada no painel. E uma forma, ou a água da chuva, ou jogar água com a mangueira, ela vai fazer com que aquela sujeira ela saia de forma mais
mais rápida, mais simples, sem eu precisar ficar esfregando um escovão, uma vassoura ou alguma limpeza mais apurada. Então a gente já está vendo algumas iniciativas nesse sentido e eu acho muito válido porque tudo aquilo que ajuda eu ganhar eficiência na minha usina, Muda. poxa, muda o jogo, né? Então a gente está falando, imagina uma usina de 1 gigawatt. Se eu estou perdendo, vamos pegar o caso aí que a gente já achou de usina, já pegou case real, 32% de Meu geração. Deus. É muita coisa. Não cabe nessa sala a quantidade de Dinheiro dinheiro que o cara tá jogando jogando fora por sujeira, né? Então essas tecnologias elas Sempre ajudam agregam. e aumentam a receita lá na última linha. Eu tenho já voltando ao assunto de amadorismo, né, e maturidade do mercado, você também tem uma startup, uma empresa na parte de financiamento, né? E a gente tem algo singular aqui nesse mercado, que basicamente eu tenho uma distribuidora, eu tenho um integrador e eu tenho um cliente final. Perfeito. E normalmente quem detém aí as plataformas bancárias é a distribuidora Perfeito. que consegue ter um financiamento para o cliente final, mas quem faz toda a amarração, desde aquisição de materiais, a gente chama os periféricos, que é a parte CA, a montagem, a engenharia, é esse integrador. Exato. E a gente tem um mercado que, nos últimos 3 anos, o índice de inadimplência aumentou de maneira muito grande. A gente vê aí uma dificuldade muito grande no crédito, né? Eu queria, assim, a pergunta mais direta, assim, como é que as instituições financeiras têm visto esse mercado e o que elas têm feito para regulamentar e para ter menos prejuízo? Porque no mercado que está acontecendo, muitas vezes os bons pagam pelos maus, né? E por falta, a gente vê integradores que somam do dia para a noite, fazem vendas e não montam, integradores que montam primeiro para depois ir atrás do parecer de acesso e não consegue, a usina está montada, mas não tem como ligar. Tem vários cases aí de situações que o cliente fica prejudicado e a financeira do outro lado, ela que detém o crédito, ela fica insegura a fomentar isso. Eu queria, assim, uma visão sua mesmo de como é que hoje as instituições financeiras têm visto esse mercado e o que elas têm feito para regulamentar isso. Legal. Bom, nós temos uma iniciativa voltada a isso, então até a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente está remodelando um pouquinho o processo, a gente entendeu que quando a integradora vai lá e coloca a proposta na mesa com o cliente, ele vai no banco solicitar oferta de crédito. E muitas vezes ele está sofrendo muitas negativas. E assim, crédito é oferta e demanda e risco. Né? Risco na veia. Então, hoje o mercado, a gente pega dados ali depois, pós-pandemia, 78% da população brasileira endividada, mais de 50 milhões de brasileiros aí super endividados. Então, a gente está falando de grande parte da população, é muita gente, e 70% da população brasileira gostaria de adquirir um sistema fotovoltaico. Muita gente. E só um parênteses aí, a Greener trouxe 65%, é isso? Ano passado, adquiriu um equipamento, né, uma usina com financiamento. Então, ou seja, a grande maioria necessita de um financiamento para isso. Né? Acho que é isso, se não me engano. Aquele dado da Greener é interessante que ela faz um cruzamento das respostas das integradoras. Exatamente, né? Se a gente pega o dado bancário, sim, a gente está falando de 90% financiado. Olha só. 90% é financiado. Olha só. Principalmente os grandes projetos. Né? O cara sim, não entra com capex próprio sim, para colocar a usina de pé. Ele vai sim, acessar um recurso, né, Olha. no fim do dia. Mas respondendo a sua pergunta, Sim. qual que é a dificuldade do banco? Imagina que eu sou o banco, eu sou o dono do crédito. E aí eu vou financiar para a integradora C. Em vez de eu financiar para a integradora A, esse projeto chegou pela integradora C. E essa integradora, ela não tem um processo muito bem azeitado, um processo de venda, ela não consegue colocar o projeto na concessionária em prazo hábil e esse projeto ele pode sofrer recusa por parte da concessionária. Só que eu, como banco, eu aprovei o projeto. Tá aqui, legal, o projeto vai gerar 500 kW para sua casa, tá aqui o dinheiro. Esse dinheiro entrou na conta da integradora C. A integradora C foi lá, comprou os materiais, fez o projeto, né, instalou lá no cliente e está lá o projeto rodando na concessionária. Só que esse projeto sofreu recusa, porque a integradora C ela não tem experiência de mercado. Aí o profissional da distribuidora deu recusa lá porque a bitola do cabo ficou errado, a marca que foi informada é diferente do que está no contrato. Assim, 300 problemas podem acontecer, adequação do padrão de entrada, assim, várias coisas podem acontecer. Só que o banco ele já financiou, o dinheiro já saiu do banco. E esse projeto não foi instalado. Quando deu no terceiro mês ali, que o cliente ele começa a ver
que a conta de energia dele não baixou, o projeto não foi instalado, ele começa a não fazer o pagamento desse boleto. Sim. Aí o banco liga para o cliente e fala, olha, sabe aquele boleto, daquele financiamento solar que eu fiz? Ele fala, mas a minha usina não está Não gera. funcionando. Meu Deus. Pô, mas uai, eu paguei a usina para você, eu depositei o dinheiro, inclusive, né, tá aqui o comprovante que eu depositei o dinheiro. Mas você depositou o dinheiro na conta da integradora C. E a integradora C não instalou o meu projeto, ou até instalou, mas não está homologado. E aí o que os bancos começaram a perceber? Eles começaram a dar negativa de crédito porque eles criaram uma bola de neve ali de projetos não executados ou não entregues por falta de expertise no mercado. Então, essa negativa de crédito é reflexo do mercado imaturo que a gente tem. Sim. Porque as empresas começam a fazer um monte de projetos, a ter negativas de projeto, e o banco ele fica com um caminhão de dinheiro sem receber porque o cliente não tem a geração na casa dele. Porque você concorda comigo, Gustavo? Sim. Uma vez que eu tenho uma usina solar que está atendendo 100% da minha demanda e eu troquei o meu custo fixo pela parcela de financiamento, eu Praticamente pago tem que tarifa pagar. mínima ali, Sim. 30, 50, 100 reais, Sim, tinha que não tem por curtir. que eu não pagar. Exatamente. Mas a partir do momento que eu não Não, estou recebendo o benefício da geração, eu, como cliente, eu também ficaria bastante contrariado. Poxa, eu não vou pagar uma coisa que não foi executada e eu não estou vendo o benefício disso. Então, isso é reflexo da pouca maturidade ainda das Do empresas que estão atuando no setor, e a gente acredita que, mostrando isso através da plataforma, que ele consegue fazer uma validação técnica do projeto, que aquele Uhum. projeto, de fato, ele vai atender 100% da geração, e que a integradora C, ela tem um processo de engenharia azeitado, e os projetos que ela demanda na concessionária, eles são homologados em prazo hábil, a gente mostra isso para o banco, aí o banco, peraí, via a plataforma, eu consigo ter uma qualidade ou uma qualificação melhor e eu consigo dar mais liberdade de crédito para esse pessoal. Então, Show. o intuito da plataforma foi isso. Entendi. Existe uma certificação só, assim, nesse trâmite vocês estão tentando fazer de ter uma certificação para esse integrador ou ainda não se fala? A Absolar lançou uma agora, mas assim, existe alguma coisa nesse trabalho para você falar assim, ó, essa integradora ela tem sim a qualificação, os processos, Sim. e ela tem lá a RT do responsável técnico, Perfeito. quantas, né? Perfeito. Tantas RTs ali. Essa aqui não tem os processos. Existe hoje algo nesse sentido? Dentro da nossa plataforma, não. Por quê? Porque ele não consegue nem passar pela parte de cadastro se ele não tiver. Então, todas que estão dentro da plataforma, elas já têm um processo bem azeitado. Então, a gente tem lá, sei lá, um monte de cadastro que não foi concluído. Por quê? Porque quando você pede ali as coisas básicas, que é a RT e outros documentos mais, ele não sobe porque ele não tem essa documentação. Porque, novamente, é presa. Sim. Então, ele não consegue acessar o nosso serviço e automaticamente o banco não vai conseguir financiar para esse cara porque ele não consegue cadastrar via plataforma. Boa. Pessoal, Só rapidinho, a gente vê que é o caminho realmente que o setor está tomando, né? A gente pegou um início ali onde todo mundo fazia, sem capacitação, eu presa e tudo mais. E hoje foi realmente tá entendendo que a empresa que não está capacitada, a empresa que não consegue, ela não vai conseguir um crédito. E aí você vê que a maior reclamação que a gente vê mesmo dos integradores, não consigo aprovar. Mas não vai entender também lá que os integradores, na grande maioria, nenhum consegue apresentar realmente alguns quesitos básicos e técnicos que uma operação dessa exige, né? Então, a gente vê que realmente o mercado e os parceiros que fazem parte desse processo, que é a financeira, que enfim, eles já estão exigindo essa capacitação, Sim, essa qualidade técnica e essa empresa estruturada, né? Então, a gente vê esse caminho que realmente o setor já está caminhando. E quando, só para concluir, Léo, quando a gente fala de eu presa, não é por gostei. maldade, Eu né? preso. Porque assim, nós éramos pequenos também quando a gente começou. A gente começou pequeno, a gente não começou grande. Uhum. Só que a gente começou e a gente aprendeu que a gente precisava estruturar processo de Lógico. gestão Erramos pra muito. crescer. Demais, Ixi. levamos muita porrada. Muita porrada. Muita porrada. Então, o integrador que está nos assistindo e ele quer implementar, tá a Lux aqui que vai ajudar ele aí a resolver essa dor. Bom demais. Gente, essa fala, ela é boa, né? Ainda mais com o Paulo aqui, com tanta coisa. Então, já estamos finalizando. Paulo, eu queria que você desse aí um conselho para quem está começando, para quem está nos escutando. Qual é a mensagem que você dá para o integrador nesse mercado? Você já tem quanto tempo de experiência já? 10 anos. 10 anos.
bem mais do que a nossa. E eu queria que você desse algum conselho, de fato, como você pensa sobre o mercado. Fala para nós um pouco. Tá, legal. Bom, lembra do começo, quando eu falei do Bruno Perini, falou, não Sim. seja babaca? Aham. E muitas vezes a gente não se aproxima dos nossos amigos que já têm empresas que são consolidadas, né? Sim. Quantos amigos que a gente tem, colegas de profissão que atuam no setor e às vezes não vem bater um papo contigo, Sim. não vem tirar uma dúvida, né? Então eu acho que o cara que está começando, ele tem que se espelhar em quem é melhor do que ele. Porque se o cara tá melhor ou tá em alguns degraus à frente dele, poxa, seja humilde, busca uma mentoria, Sim. busca um mentor, porque o mentor é o caminho mais curto entre você e o sucesso. Porque o cara já chegou lá. Ele já está estruturado, a empresa dele já está andando, já está tracionando, já tem um grande número de projetos, 3, 5, 10 mil projetos. Então ele já tem um processo azeitado. Então não custa nada ele chegar no Léo, você podia me dar uma mentoria aqui sobre esse processo aqui que você construiu lá no Grupo Eficiência e eu vi que deu muito resultado? Gustavo, sabe aquele processo que você fez lá das usinas de investimento? Poxa, eu queria lançar isso na minha empresa. Como é que você fez? Então ele, quando ele busca uma mentoria, ele encurta o caminho dele para o sucesso. Mas é claro, ele tem que buscar os mentores, né, de fato, que fizeram. Não aquele empreendedor de palco, aquele cara que Não fez fala nada. nas redes sociais, ele construiu tudo e no Nunca fim do fez dia Não ele construiu nunca nada. fez nada. Então de fato, ele Tem muitos buscar... assim, hein? Tem, Infelizmente, hoje é o que mais tem, né? a gente tem que falar isso porque, É verdade. infelizmente, tem bastante empreendedores de palco, que ele vende na internet o que ele nunca construiu. E-book de Né? inteligência artificial. Nossa, é muita coisa. Então, acho que o conselho que eu daria, busca um mentor, busca alguém que seja referência para você naquela área que você quer atuar, que você vai encurtar o seu caminho para o sucesso. Muito bom. Legal. Eu vou complementar essa fala do Paulo, acho que faz sentido. Não seja crítico, né? Aos erros. Eu estou participando de um grupo que tem umas 5 pessoas ali que só criticam e tragam as deficiências do mercado. Quando você traz a deficiência do mercado sem solução, você está matando o mercado que você está nele. Então estamos aqui para, de fato, podermos nos ajudar. É muito bom ter o Paulo, porque eu vejo uma mente de inovação aqui em todos os aspectos. Queria agradecer você, Paulo. Seja muito bem-vindo nas próximas. Provavelmente vou te convidar para outros temas, né? Desenhar outros temas aqui para nós discutirmos, pela sua experiência. A Mariana, muito obrigado de novo, Mariana. Você é fera. Gustavo. E queria agradecer a todos os ouvintes. E estamos aí. Conta conosco. A Lux vai trazer a solução para você. Entre em contato conosco, que nós estamos ali para poder te ajudar de alguma maneira. Abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.